Bom dia, amigos do Que Doideira é essa história. Hoje nós vamos fazer uma aventura diferente. Gostaria que vocês estivessem junto com a gente nessa viagem, com tudo bem diferente do que a gente é acostumado a postar, tá? Então já vai se inscrevendo aí, quem não é inscrito, né? Lembrando, gente, que mais de 80% das pessoas que assistem o vídeo do nosso canal aí não são inscritos, então ajuda a gente, pessoal. Aproveita aí, ó, já taca o dedo aí no botão do se inscreve, já se inscreve, né? Já curte, já compartilha, já comenta o que você tá achando desse vídeo, tá certo? E vamos para essa aventura aí, não é mesmo, Rebeca? Não é verdade? Dê tchau aqui, Rebeca. Tchau, pessoal, tchau. Não vai dar tchau? Então tá bom, vamos lá para esse vídeo aí. Então é isso aí, pessoal, começando a aventura aí, vamos que vamos, né? Então, gente, o assunto de hoje nós vamos tratar aí é sobre a fazenda de escravo. Como é o nome da fazenda lá? Boa Vista? Fazenda Boa Vista, que tá ali entre Arapoti e Ventania, tá? Então nós vamos estar retratando um pouquinho aí. Vamos tentar, né? Ver se a gente consegue fazer umas filmagens lá, contar um pouquinho da história. Eu não sei muito bem da história dessa fazenda, mas a gente vai tentar retratar um pouquinho aí, tá? Sobre este assunto. Então, pessoal, para quem não sabe aí das histórias da escravatura dentro do nosso país, ela tem início aí no século XVI, né? No século XVI. No período pré-colonial aí houve os primeiros contatos com os indígenas, né? Só que esses contatos, eles foram contatos amistosos, relata a história, né? Mas a partir de 1530 começa a efetivar dentro do nosso país a escravidão, né? Através aí da mão de obra indígena. E aí a partir do século XVI, XVII a gente vai assistir ao tráfico negreiro, porque era vamos dizer assim, esse tráfico de humanos aí, né, no caso aí de africanos, era lucrativo para a coroa portuguesa, então acabava sendo realizado dentro da colônia portuguesa, assim como em outros lugares aí do mundo nessa época aí. E aí, mas a escravidão, na verdade, gente, é algo já que é muito antigo. Remete-se lá às primeiras civilizações, né? Que disputavam regiões, riquezas, impérios até mesmo. Aí a gente pode analisar, né, na história. Pegamos aí em Roma, Mesopotâmia, Egito. Se você analisar todas essas civilizações aí antigas, na Grécia inclusive, você vai analisar que a escravidão é algo muito, mas muito antigo mesmo. E aí na antiguidade existia diversas formas de o cara se tornar um escravo. Primeiro eu já até falei, né? Poderia ser conquistado ou em conquistas, né? Em conflitos aí bélicos. Para quem não sabe o que é isso, é conflitos, conquistar aí através de conflitos na guerra, né? E tinha outras formas também, como por exemplo se tornar escravo por dívidas. Então acabava se tornando também escravos nessa época. Mas, quando nós falamos de escravidão dentro do Brasil, vamos dizer assim, ainda mais além das civilizações aí antigas, nós pegamos, por exemplo, na África. Na África era comum, e nós muitas vezes não sabemos disso aí, lá nos reinos, lá inclusive os reinos africanos, né? Tem de Gana,
Aksum, Mali, Songhai, entre outros reinos africanos ali, eles tinham uma disputa ali nessas tribos muito grande entre eles ali. Então era rotineiro essas conquistas e o povo, muitas vezes alguns deles até mesmo se tornarem escravos desses povos ganhadores. Mas segundo a africanista Leila Leite, não era só essa forma que existia na África do cara se tornar escravo. Tinha como o cara se tornar escravo por dívidas, e em períodos de crise podia se vender, auto-vender, fazer essa venda, né, venda dos seus familiares também. Se cometia algum crime, né, também se tornava escravo, né? E aí, com a proximidade da Europa, com os traficantes europeus, e acabaram tendo essa relação. Trocavam aí essa mão de obra excedente aí, né, essas conquistas aí nos conflitos, por arcabouço, uma espécie de material bélico. Então, gente, estamos saindo aqui de Arapote. Vamos pegar agora aqui a rodovia que vai para Ventania, BR-239. E aí nós vamos contando lá na fazenda daí um pouco mais da história, como é que era o Kisuko na época, né? Então a gente vai falando para vocês aí. Beleza? E aí, gente, coroa portuguesa decide utilizar a mão de obra africana aí a partir do século XVI, XVII, e acaba se tornando, e aí perdurou, né, por mais de 300 anos aí a mão de obra escrava africana dentro do nosso território. Por incrível que pareça, acabou, porque o trabalho braçal para eles era um trabalho que não tinha valor, e aí colocaram quem para trabalhar? Os africanos. E chegavam aqui no Brasil, faziam análise do escravo aí, qual era melhor para trabalhar nessa época aqui nas lavouras de cana de açúcar no Brasil, que era cana de açúcar, né, que era a principal matéria, que era, vamos dizer, o principal produto de exportação nessa época. E aí que fazia tudo, quem eram as mãos e os pés aí do senhor de engenho era o escravo africano. Mas ele era considerado não uma pessoa, por incrível que pareça, era considerado uma propriedade. Relata aí alguns historiadores que a média de vida de escravos no Brasil era cerca de 8 anos, a partir da data de chegada. Então não vivia muito. Por quê? Porque era trabalho exaustivo, era castigo rotineiro, se alimentava mal, trabalhava muito, né? E muitos aí não aguentavam, até mesmo aí tem relatos de que muitos acabavam se suicidando, não aguentavam essa pressão. Morria de exaustão física, e também aí tinha alguns que relatam a história que acabaram se resistindo à escravidão. Surgiu os quilombos, que eram esses lugares escondidos nas matas onde ficavam aí, né, os escravos que fugiam dos maus tratos e das fazendas. Bora lá, gente. Acabamos aqui de dar os nossos dados ali pro rapaz certinho, porque tem um sistema de controle, né? Porque é tombado aqui, então é um patrimônio, né, histórico aqui do município, foi tombado. Então tem que ter todos os controles, né? Para que não venha ali cara ali para degradar, né? Se quem entrar aqui fica responsabilizado se acontecer alguma coisa ali com os, né, com a construção ou com o cemitério, por assim. Olha só, então vamos pegando a estrada, daqui a pouquinho nós já chegamos.
Então, pessoal, né, após os senhores comprar os seus escravos, essas pessoas eram direcionadas para as fazendas. E muitas dessas fazendas, elas eram fazendas de cana-de-açúcar na época, né? Que o trabalho era pesado, era um trabalho árduo, era um trabalho bastante pesado mesmo, que exigia bastante força física. Como eu falei agora, a média de vida de um escravo, após chegar nessas propriedades, era de 8 anos. Então era pouco tempo, justamente por causa das condições as quais essas pessoas viviam. E aqui nós estamos aqui na fazenda Boa Vista, nós estamos aqui agora no cemitério de escravos. Você pode ver aí já que eu vou estar passando algumas imagens referente aí então esse cemitério. Vocês podem perceber na organização a parte, né, central aí, nós vamos ver aí que onde está essa figueira, onde tem uma mureta, né, vamos dizer assim, é onde ficavam os donos, eram sepultados os donos da fazenda, né, e os seus familiares, e ao redor então aí, vocês vão perceber, estaria sepultando então os escravos. Mas em outros lugares aí, que a gente vê na história, a gente percebe que muitas vezes eram feitas covas rasas para sepultar esses escravos. Olha só o tamanho do desdém que existia, que tinha em referente a essas pessoas. Lembrando, né, que esses túmulos aqui no centro, né, segundo relata, é dos senhores, né, que é os proprietários, dono da fazenda. E o que está externo é de funcionários e de escravos. Eu deduzo que, né, esses túmulos aqui mais baixos seja dos escravos, né? Tá certo? Aqui nós temos ali, ó, inclusive que é umas artes nas pedras, olha só. A pedra, eu acho que aqui fazia parte de um túmulo, provavelmente. Ó, aqui nós temos, ó, aqui, ó. Olha só. Aqui descansa Virgílio Cachambeau, 19/6/1901, com 22 anos de idade. Tá vendo? Provavelmente seja, olha só. Que interessante, gente. História. 1901. Né? Então, nós vamos ver aqui Virgílio. Provavelmente ele nasceu aí, né, na época antes de ser abolida da escravidão, né? Virgílio Cachambeau, né? E aqui também tem a família Xavier, né, que relata aí. Então tem mais túmulos lá pro outro lado, tá, gente? Só para vocês verem. E aqui é a grande figueira onde repousa, descansam, né, a alma que Deus deu descanso a cada uma dessas almas, né, que sofreram ao longo aí de muito tempo.
visto aí nas imagens, né, gente? Aqui, parte do cemitério. E aqui nós temos a grande figueira onde repousa, né, todas essas almas. E com certeza, para nós, é uma parte da história que não se apagou. O nosso eixo econômico é na atividade da pecuária, principalmente, né? Surgiram então alguns escravos para trabalhar nessas fazendas. Agora eu fico imaginando, né? Há muitos anos atrás, nessa época aí, os escravos trabalhando, vindo para cá, para trabalhar, aliás, nessas fazendas. E a dificuldade, né, gente, que foi. Outra coisa interessante, né, pessoal, que surge em torno da história da escravidão, que muitos dos senhores, né, tinham riquezas, moedas em ouro, prata e muitas vezes com medo de ser roubado, né? Eu não sei se estou contando certo a história, tá? Mas eu vou tentar programar mais ou menos aqui como acontecia. Então eu guardava dentro de umas cacimbinhas, eu não sei como é que se chama aquilo lá, tem um nome que se chama. Depois, se vocês souberem, vocês me colocam o nome aí, né? E eles colocavam dentro desses jarros e escondiam, enterravam esse tesouro, né? Esse dinheiro aí. E muitas vezes, relata dentro da história, pode ser um mito, pode ser verdade também, mas não sei, mas eu vou retratar aqui. Muitas vezes os senhores matavam esses escravos e enterravam junto para cuidar do tesouro, né? E aí que surgiu aí as lendas aí das panelas de ouro que surgiram por aí, que os antigos, né, até dentro da minha família até aí teve relatos, né, mas enfim, a gente não sabe se é um mito ou se é uma verdade, né. Mas o interessante, a gente vir visitar esse lugar, né, um lugar de introspecção, um lugar de pensar um pouco na vida das pessoas que passaram aqui na história do nosso país, querendo ou não, faz parte de toda essa região, né, dos Campos Gerais, Norte Pioneiro, enfim, faz parte da nossa história, né? Nesse eixo econômico mais para o lado do sul, né? Na parte da agricultura, da pecuária, onde esses escravos vieram aí para trabalhar nessas fazendas, a forma como eles viviam, a forma como eles eram tratados pelos seus senhores, né? E aqui é um lugar espetacular, espetacular mesmo, né? E a gente fica até emocionado ao visitar um lugar como esse, um local como esse. E que a gente não tinha, eu não tinha mesmo conhecimento. E através de pesquisas a gente entra em contato. Então aqui repousa, né, gente, muitos dos escravos aí que trabalharam nessa fazenda aí, né, que tem aproximadamente 200 anos. E agora a gente vai se direcionar ali para o casarão. Não podemos entrar, né, além da cerca, mas nós vamos filmar ali pelo lado de fora, que é onde a gente foi autorizado a fazer essa gravação, tá ok? Gente, aqui, né, eu não tenho autorização para passar, mas aqui vamos tentar fazer uma gravação meio externa aqui para mostrar para vocês como é que era a propriedade, né? Aqui, ó, esse lugar aqui em cima, se eu não estou enganado, o casarão estava bem acabado, né? E ele foi reconstruído, gente, olha só que legal, reconstruído. Vamos ver se dá para fazer um zoom aqui para vocês darem uma olhada. Essa capela aqui do lado de fora, né, segundo não estou enganado, ela estava pro lado de dentro, depois ela foi passada pro lado de fora, né? Não recordo datas, gente, não recordo datas, né? Vim aqui fazer a visita, dei uma pequena lida sobre a história, muito interessante, depois vocês pesquisam aí. Olha só, as estruturas aqui, ó, acima, toda feita em pedra, ó, toda feita em pedra essa parte aqui, né? Vocês podem perceber, toda feita em pedra, né? E ele aqui, ó, temos até mesmo aqui algumas muralhinhas aqui, ó, no entorno aqui, que também foi feita em pedra, é algo antigo, dá pra gente perceber, né, ao olhar, ao visualizar. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui do lado de cá, tá? Bem aqui, ó, aqui a gente consegue perceber que tem aqui, ó, algumas estruturas em pedra, aqui, ó, e vai até pra lá, ó. Pode perceber que vai até lá, ó. Desconfio eu que nessa propriedade ela deveria ter tido alguma senzala ou alguma construção, né? Ou seja aqui na frente, aqui, ou seja no fundo, né? Que era a casa dos escravos, né? Desconfio eu que seja ou atrás lá, ó, aqui da propriedade, aqui nessa região, tá? Ou para algum lugar aqui, né? Que deveria ser a residência
dos escravos aí. Não sabe, né? A moradia dos escravos, ele era chamada de senzala, né? E relata a história que a senzala, né, era um lugar pequeno, não era muito grande, com algumas janelas muito pequenas para evitar fuga, né? Em algumas delas relata a história que passava uma canaleta de água justamente para esses escravos tomarem água, né? A alimentação era muito precária, condição de higiene também, né? Então deduzo eu que a vida desses escravos não eram muito fáceis, né, gente? Deduzo não, tenho certeza, né? A gente trabalhando com história, a gente percebe isso aí. Então aqui, gente, né, a sede da fazenda, né, que era antigamente vamos dizer assim, da Boa Vista, onde abrigava os senhores nesse casarão ali, tá? Abrigava os senhores e a sua família e os escravos nessa época aqui. Vou tentar mostrar ela aqui de lado, que eu não posso entrar além da cerca, né? O Edson aqui, o caseiro, falou que a gente tem que respeitar, então a gente vai respeitar, né? Ele também tem que respeitar o seu patrão e nós sucessivamente, porque a gente é um visitante, tá ok? Vou tentar mostrar aqui do lado de fora. Então, pessoal, essa aqui, né? Então é a casa 7, né? E a capela, que fazia parte então da antiga fazenda Boa Vista, dessa fazenda escravista aqui no interior. Então espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. A gente estando aqui é algo muito emocionante pra gente, ainda mais a gente que é professor de história, a gente ter contato assim de primeira mão. Pena que a gente não pode entrar lá no casarão, né? Ainda não está tudo pronto, mas logo logo a gente vai tá aberto a visitação e a gente vai poder visitar. Então muito obrigado, gente, aí pela parceria de vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse conteúdo aí. Isso, e aguardo aí então comentários aí sobre essa nossa aventura, tá bom? Um abraço!